E meus amigos, de volta à ativa, direto da oficina, direto do nosso cantinho aqui dentro da Racer Preparações em São Paulo. Eu quero saber de vocês, quem que estava com saudades dos nossos vídeos? Tive viagem, tive Covid, tive um monte de coisa aí nesse meio tempo, mas estamos de volta porque tem muita coisa acontecendo e tem um carro muito especial chegando aqui na oficina hoje para passar por uma revisão geral antes de uma jornada de eventos. Então, apertem os cintos porque hoje tem bastante conteúdo aqui dentro da oficina, com bastante informação que eu sei como está começando, mas eu não faço ideia como vai terminar esse vídeo porque tem muita coisa legal para acontecer. Então aperta os cintos e bora comigo. Deixa eu aproveitar e dar um giro com vocês, porque o Evo 7 do Draquinho está aqui na oficina, está recebendo alguns upgrades porque o menino não sossega, andou pra caramba com esse carro, acelerou pra caramba com ele e aí encostou para trocar a embreagem, que ele já sabia que era uma coisa que ele precisava fazer e vai aproveitar para fazer umas outras coisas que eu não vou comentar com vocês. Quem quiser acompanha o Draquinho no Instagram, que talvez vocês fiquem sabendo. Tem Evo 10 aqui na oficina, tem um Evo 9 também maravilhoso, vermelho aqui. O Eclipse está aqui, já vou comentar dele. E o Fernando está aqui trabalhando no Supercharger, o Gabriel está aí também. Dá um salve, a galera ainda não te conhece. Salve, rapaziada. E aí, Fê, conta aí o que você está fazendo no... Fazendo uma limpeza aqui. A gente vai substituir essa parte da frente aqui do Supercharger. Na verdade já tem uma nova, que a outra estava com um rolamento ruim. E reinstalar no carro. Pequena, né? Se a gente for olhar a entrada de ar, né? A saída dele, né? Vamos dizer. Exatamente. Um negócio pequeno. O que essa borboleta faz, né? É um bypass, né? Pra quando não precisa de carga, ele é um bypassinho. E aí não entra o ar pressurizado. Fica pressurizado, atrapalhando a marcha lenta, por exemplo. Perfeito. Para quem nunca viu um Supercharger por dentro, ó, ele tem esses... Dá para movimentar ele em cima? Não. Só para o pessoal ver como ele pressuriza o ar, estão vendo? Como é que trabalham essas... Como é que chamam essas peças internas deles? Aletas ou pás. Né? Esse é um kit da Wisec, que está nessa Mercedes, uma E63 que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês, um carro aí com uns 900 cavalos de potência que anda nas provas de velocidade. Ô Filipão, dá um salve aí. E aí galera, beleza? E aí, TK? Tava passando batida. Estamos na área, bigodinho, escondeu o bigodinho hoje, né? E aí? Um pouco doente aí, mas melhor cuidar da Por favor, família aqui, né? por favor, protege a gente aqui. Com certeza. Eu já passei por isso semana passada e não quero passar mais. A vedação dele como é que é feita, Fê? Silicone, Ah, é? uma cola. Veio assim, não tem junta nenhuma. É tudo muito plano, né? A marca que deixa aqui, tá vendo? Quase não vai silicone. Só uma pequena camada e veda. Isso é uma coisa que às vezes a gente vê, né, em alguns projetos. O cara vai passar cola, vai passar silicone, mas entuxa de produto, né? Não pode, né? Porque aí, ó, acaba por contaminar a parte que não precisaria de cola. E fica aquela coisa feia, né? Exato. Aquela rebarba de cola sobrando. Exatamente. E para prender ele no motor, assim, vai muito aperto ou não? Não, tem especificação dos parafusos que a gente tem que seguir. Tá. São os parafusos M8. É bem fácil. Ele é um compressor, é da Whipple mesmo ou não? Não, essa parte nova que veio dos rolamentos aqui, esse cubo, é da Whipple. O outro não tem marca. Da carinha Deveria mesmo. ser da Wisec, né? Exclusivo, mas acho que é o mesmo fabricante. A carinha é muito ó, tá vendo? igual, né? Legal. Ah, e tem o óleo dele, né? Isso. É um lubrificante específico, né? Essa utilização aí. Bem... Uma viscosidade bem baixa, né? Quando a gente olha, né? Clarinho, né? Clarinho pra caramba. E ele chega a escurecer bastante, assim, depois de uso? Escureceu bastante. É. Ficou pretão. Há quanto tempo que durou, assim, você tem ideia? Ah, desde que montou tá aí, dizem que não é pra trocar, eu teria trocado antes. Porque tem o quê? Uns 10 anos montado esse carro, não tem? Mais ou menos.
E a potência pra caramba que gera, né? A gente abusou, né? Colocou polia menor. E tudo sofre mais, né? Uma coisa que eu falo, no mundo da performance, e ainda mais quando está atrelado a algum tipo de competição, é difícil você ficar sossegado, né? Não tem almoço grátis. É. E aí, obviamente, você vai pagar de alguma maneira, né? É. Até então nunca tinha dado problema esse carro. Aí foi aumentar a rotação do Supercharger, aí começou a apresentar. Ou seja, provavelmente a especificação que eles mandam, o que eles mandam. Porque Já se não me tava aqui, né? é, porque se não me engano, a Stack ela tem dois níveis, não tem? Assim, tipo, esse Exato. já era um. Esse já era um terceiro que não tinha à venda há alguns anos atrás. Depois eles colocaram à venda. Tá. Então, E aí reduz a vida útil mesmo, né? exatamente. Interessante. Aqui é o que, velho? Isso aí de Gol. Ah, tá. Aquele eliminador de distribuidor. Ah, então tá, que eu tava olhando e falei, nossa, parece tanto exatamente aqueles É. tampões, né? Agora, Fê, um carro como esse, que tem um cofre apertado pra caramba, essa solução do Supercharger talvez seja uma das únicas que dê pra de fato ter nesse carro, né? Exatamente. O turbo aqui é quase impossível. Dá uma olhada. É, pra colocar esse coletor aí você demora um dia inteiro. Sério. É. Porque você chegou a trocar, né, o coletor Trocamos. desse carro, né? É terrível isso aí. É mesmo. Solta a coxinha, levanta um pouquinho. Carro pesado pra caramba, pesa 2 toneladas. Balança no elevador, tem que ter um baita cuidado. E de certa forma ele fica bem acessível, né? O Supercharger. Essa parte assim. de cima aqui é muito boa de mexer. Agora o resto Aí chora, viu? chora, né? E o motor em si, o resto é tudo original, Fê. Desse carro, assim, tipo, parte de miolo, pistão, biela, comando. Tudo original. E tudo aguenta aí o. O carro já tem 550 cavalos originais, né? É, se for Não é pensar. igual um Gol de 500 cavalos que você colocou 5 Cinco vezes vezes. mais a potência. E aqui são 8 cilindros, né? A carga tá bem dividida aí. Justo. O seu Corvette, quando mexeu, aumentou bastante a potência. Pra caramba, né? Mas deu- os caras colocam muito mais, né? Aham. E não quebra. Não quebra. Eu cheguei a gravar com. Pra quem não viu, vejam esse vídeo. Cheguei a gravar com um ProCharger com 1000 cavalos na roda. O carro tem 500 e pouco de motor original. E o 1000 na roda era com pistão e biela. Esse carro roda até hoje lá nos Estados Unidos. E era tipo um animal de andar assim. Pra quem gosta de uma zoeira, Fê do céu. Aquilo ali era... E já virava 9 e pouco nos 402 do jeito que tava na rua. Sabe, andando, tipo, é animal assim o que fica o carro. Com um kit ProCharger, Fiotec, sabe, assim, uma embreagem, câmbio original, porque o câmbio também, o do 2008 para frente, que é o TR6060 que chama, já aguenta a carga, sabe, assim, tipo animal. O seu era esse câmbio? Era o 660, eu já peguei do 2008 para frente. Tinha 5 milímetros. Porque 2006 e 2007 é, se não me engano, o T56, o Tremec lá. E aí depois ele muda, e eu acho que esse 6060 é tipo meio que o câmbio que eles usam até hoje, assim, Nos últimos que no vieram, Camaro. né? É, os últimos são 7 marchas, eu acho que já deve ser uma geração diferente do C7 pra frente, mas o resto Ah, tem manual. tem O manual 8 de que não 7 tem, né? marchas, 8 que não tem. Ah. Dizem que não cabe no 8 o câmbio manual. Agora tô curioso pra andar nesse Z06 novo. Esse eu quero ver se eu consigo andar. 670 cavalos aspirado. Cara, é muito animal. É 5.5 LT6, é isso aí. Ó, até que não falei besteira. É que eu vi tanto vídeo desse Corvette C06 novo. 5.5 mesmo. 670 cavalos. Atendendo normas de emissões, consumos e tudo. É muito animal, né, cara, de pensar, né? Imagina a engenharia que tem por trás para desenvolver um motor com essa potência aspirado e atendendo todas as normas. E outra, né? Fica de pé embaixo o quanto quiser, o tempo que quiser, É. e nada quebra. Nada quebra. Isso é uma obra de arte. É animal. Você ouviu o engenheiro do
responsável lá pelo motor, contando as características. Tem desde a história do cárter seco, por que o cárter seco não é mais num tanque separado, é num tanque junto, sabe? Tem todas as explicações, assim, animal. Bobina de maré? Oh. Da hora, né? Até a bobina tem o logo da AMG, né, filho? Eita porra, olha quem chegou aqui. Quem conhece? Eita. E aí, mano? Filipão da Radicar. Tá aqui, ó, trabalha junto com o Rogerão, nossos parceiros. Tudo beleza? Tranquilo? Só de boa? Trouxe amarelinho aí? Da hora. R7 do Anderson Dick, pra quem não conhece, nunca viu esse carro. Acabou de sair da Baidene Studio, estava hospedado lá no Box 54. Tá chegando aqui na oficina pra gente fazer uma revisão. Tem várias coisinhas que precisam ser feitas no carro e a gente vai ter o maior prazer de dar esse talento por aqui. Vamos baixar ele e colocar lá dentro e eu já mostro mais pra vocês, pra quem nunca viu de perto esse carro. Esse pessoal da Radicar é muito parceiro, muita gente boa, gente muito séria, faz um trabalho super competente. Tanto o Felipe quanto o Rogério estão super acostumados a transportar os carros especiais e os carros normais também, mas principalmente esses carros mais especiais com todo o carinho e cuidado que esses carros merecem. Aí. Quem chegou na área agora só quer saber de scooter, né? Aí é vida, saudade de você. E aí, quanto tempo, hein, mano? Dá um abraço desse cara aqui. Bastante tempo, hein? Eu fui lá no BGT. Você foi? Fui. E aí? Segunda-feira. Legal, eu esperava te ver lá. Felizmente não consegui, estava de repouso. Teve um quiz que perguntaram qual foi o voo que foi para os Estados Unidos e voltou. Tava, puta, o carro do TK. Falei, e ele veio com ele. Falei, pô, ele tá aí. Não era outro. Ah, era outro? Era outro. Da hora. Tinha bastante carro lá. Gostei, nunca tinha ido. Que bem bom. Interessante. Eu levei meu pai. Ah, é? Meu pai trabalhou 30 anos com Volkswagen. Então ele viu coisas da época dele. Aham. Ficou emocionado. Né? Putz, que da hora. Os carros bons. Legal. É isso aí. Chegou na igreja aqui? É, tem culto hoje. É, tem culto hoje aqui que a gente fala. Hoje tem culto. Tá lindo, hein? Bonito, né? Capricho, né? Te falar que eu nunca vi um RX-7 nesse estado, assim. Carro preparado, né? Qual combustível tá usando? Álcool. Álcool. Etanol. Adição de óleo 2 tempos. Ele não usava nos Estados Unidos? Lá qual era? Esse carro sempre teve aqui no Brasil, né? Ah, sempre aqui? É. Esse carro foi importado era na o seu época que tava lá atrás. lá, né? O meu. É. O meu era gasolina. Gasolina de posto. É assim que fala? Aqui a gente fala álcool de posto. Será que lá eles falam? É, gasolina de posto? Regular. Pump gas. Regular. Esse não é álcool. Tanto que o aditivo de óleo 2 tempos que usa nesse carro tem que ser um específico por causa do álcool. Muitos óleos 2 tempos não misturam com álcool. É. Tem que ser um de tipo de carrinho de controle, assim, Base sabe? éster, aí mistura. Ou mamona. Ah, é? E ele tem um reservatório à parte? É premixed ou... É premixed no tanque. Ah, Você adiciona no tanque. entendi. Tudo isso que a gente tá falando é porque esse carro, ele não tem, vamos dizer, a câmara de combustão ali onde está o rotor se movimentando, ele é um motor rotativo, para quem não sabe, ela não tem contato com o cárter, ela trabalha isolado do cárter do carro. Ele tem um cárter, ele tem óleo, mas esse óleo não chega para lubrificar as partes, né? E aí, originalmente, esses carros eles têm um injetor de óleo dentro da câmara, justamente para fazer essa lubrificação, só que quando prepara, normalmente eles tiram. Porque é mais seguro você fazer o premix do que correr o risco de ter algum problema nesse injetor e ele falhar. Entendi. E aí você não... Entendi.
Então é por isso que normalmente os preparados, esse sistema é eliminado e aí tem que fazer, toda vez que vai no posto, tem que fazer, pegar o óleo 2 tempos e colocar igual uma mobilete, vai. A gente brinca o DKV, porque o DKV era um carro 2 tempos, né, que tinha justamente que fazer essa mistura. Foi algumas coisas assim, depois você vai conseguir, obviamente, olhar os... Ixi. Que é a mangueira d'água ali? Tá encostando no intercooler? Uhum. Na travessinha. Só dá uma reposicionada, né? Não. Ele tem uns vazamentozinhos de água. Até olhei aqui embaixo do coletor, ó. Se você olhar ali em cima tem uma marca que não sei se parece de aditivo de água, tá vendo? Um rosado. Não, é uma canetinha. Mas ele, quando funciona, ele vaza água no chão, dá pra ver as marcas. Depois que ele tá funcionando um tempo, ele fica acelerado. Também, que aí eu não sei exatamente o que pode ser. Tem óleo que tá vazando aqui nesse conector aqui na turbina. É meio que, como esse carro foi desmontado inteiro, foi montado e ainda não foi usado, né, acho que é meio que a gente dá uma olhada nesses detalhes, assim, nessas coisas que... É um FR, né? É. Sabe o tamanho? Putz, não sei, feio de cabeça. Normalmente as turbinas de rotativa, elas são bem grandes, né? As caixas quentes são gigantescas, né? Igual do Uno. Né? Ela tem a blow-off integrada, né? Sim. A wastegate também, né? Eu acho que nesse caso não tá usando a wastegate integrada, não. Tem duas wastegate lá pra baixo. Ah, é? Conta pro pessoal, que eu tenho certeza que essa tem poucas pessoas que sabem. Mas você mexia no R7 há muitos anos atrás, Sim. né? Conta um pouco dessa... Eu fiz algumas coisas, depois acabei não terminando o carro, porque a empresa desistiu, né? A empresa faliu e o carro ficou desmontado, uma dó, né? Um carro desse não se vê em qualquer lugar. Que cor que era, Fernando? Vermelho. Vermelho? Isso... Deve estar por aí, né? Não, por isso até que eu comentei. Isso em que época, assim? Você lembra? 2000, 99, 2000. Então o carro era novo, assim, de certa forma, né? E a ideia era fazer um projetão desse, assim? Não, tipo, original mesmo. Era um carro original. A característica dele é você usar um pouco e já ter que trocar os anéisinhos, né, de vedação. Dava muito vazamento de água, óleo. E aí, a parte de câmbio também. As coisinhas que eu fiz foi basicamente coisas simples, né? Na hora do vamos ver, não deu certo pra fazer. Vamos pra você matar a saudade uns 20 anos depois. O carro é lindo, né? É lindo, né? Eu acho um carro super bonito, adoro. Maravilhoso. E essa cor, então? E ver um carro assim impecável é de admirável. Isso é muito difícil. Além dessa história dos vazamentos, essa parte dele ficar acelerado, tudo isso se der tempo de ver, né? Porque a gente está com o tempo super curto. O curso de embreagem desse carro, você vai ver que a embreagem é lá em cima, mas é isso daqui o curso dela. Eu não sei se tem alguma coisa que dá pra fazer, porque até onde eu sei, esse carro ele tem, acho que até um T56, sei lá, um Tremec. É um câmbio diferente, não é um câmbio original que tem nesse carro. E dá uma olhada na parte de suspensão, freio, que deve ser, como aquilo que eu falei, como é um carro que foi inteiro desmontado. Precisa revisar tudo, reapertar. É bom dar uma olhadinha em tudo, porque às vezes por mais cuidado que tenham tido, às vezes tem alguma coisa que passa, enfim. Tudo isso para o Anderson poder curtir. Tentar entender o trambulador desse carro, até mesmo você, Fernandão, que para quem não conhece tem uma empresa chamada Mil Spec Engineering. Ele é um trambulador bem difícil de engate, assim, ele é bem... Eu não sei se é um short shifter que tem, alguma coisa que tem, assim, mas é um câmbio... Você vê que os engates não é um engate gostosinho, o negócio tem que ser meio bruto e bem certo, assim, nos movimentos, sabe? Decidido. Assim, decidido. Exatamente, ele não é um câmbio suavezinho, assim. Então, para andar não é aquela coisa muito gostosa, cada troca de marcha é literalmente uma marcha que você põe, sabe? Mas tem algo que está incomodando nisso? Não, o que de certa forma assim, que me incomoda, e eu não sei se é possível, é justamente
que eu acho que por ser um carro de rua, por mais canhão que seja tal, quanto mais suavidade a gente conseguir ter do tipo progressão na embreagem, de ser uma coisa que você modula bem e o câmbio que ser um negócio, eu acho que fica mais gostoso de usar. Com um carro menos cansativo, vamos dizer, entendeu? Entendi. Olhar ele, entender, talvez substituir algum componente por um material mais macio, né? Um batente, alguma coisa assim. Eventualmente. Né? Ou não, às vezes é uma característica do câmbio e é isso. Não tem o que fazer, realmente. Né? Então, isso aí, R7 aqui na Racer. Não tava assim, né? Ele é. Polimento de lanterna, tudo, não. Isso aí tudo foi feito, né? Tanto que eu olhava o carro antes de restaurar, eu falava, pô, o carro é bonito. É igual o que aconteceu com o GLR, só que aí a hora que você vê o carro pintado e o carro feito, aí você fala, nossa, agora... Olha, confesso que eu fiquei surpreso, eu achei ele mais bonito ao vivo do que por vídeos. Uhum. Não esperava, realmente é um carro bem diferente e bonito. Gostei. Saca um carro dos anos 90, né? É um Tremec? Parece que é um Tremec. A embreagem parece meio enforcada, né? O pedal muito pra cima. Tá bem mais pra cima que o freio. O pedal ele tá bem mais pra cima, né? Precisa ver como que é o acionamento aí, como é que tudo funciona. Porque fica até desconfortável, assim, você levanta o pé muito mais do que do que precisaria. Olha como é que tá. Exatamente. Se fizer isso, não solta a embreagem. Tem que largar o pé. No evento de Orlando, que teve agora em outubro, o World Sport Compact Challenge, tem muito porto-riquenho, tem muito rotativo. Mas lá, dizem, e é uma cultura assim, é tipo um negócio que tá no sangue dos caras. Rotary, Você vê a turma do rotativo lá, tanto com esses carros, os Toyotinha Starlet com motor rotativo. São bonitos né? demais. Demais, né? Pequenininho, estilosos, né? E aí você vê muito dois rotores, tem os 3 rotores fuçados também, né? Aquelas potências malucas, né? Mas mesmo esses carros, e um que é bonito de ver andando, inesquecível eu diria, é ver uma categoria de aspirado. Que aí giram acho que é 14 mil, se não me engano. E é uma gritaria, assim, de... O barulho não tem como... Bem único, né? Chamar atenção. Né? Realmente. Não, e a marcha lenta, né? E conforme você faz o normal é tipo 1000 rotações, o Street Ported, que é já uma abertura dos dutos e tal, é tipo 1200, 1300, e o Bridgeport, que é esse que é o que tem mais, é 1600 a marcha lenta, 1500, aí fica essa... Eu notei até 1700 ali, chegou. Ele fica... né? Muito legal, muito legal. Basicamente, essa abertura dos dutos, você consegue abrir o comprimento dele e a altura, seria duração e levante, que você conseguiria mexer, né? E ele chama bridge porque você abre uma parte acima e aí ele mantém uma parte fixa, vamos dizer, ele faz como se fosse uma ponte, fica uma ponte ali no meio ainda, que é a preparação mais radical. Deve ser a mentalidade do motor 2 tempos, assim, são aberturas de janelas, né? E aí você calcula o quanto a área fica exposta no tempo por rotação do motor. Deve ser mais ou menos a mesma. E esse motor tem outra característica, né? Que ele num ciclo completo do excêntrico, vamos dizer que seria o virabrequim dele, ele tem um ciclo completo. Ele não precisa de 2 voltas. Entendi. Né? Então por isso que falam, esse motor é 1.3, né? Mas o volume que ele consegue fazer seria meio que o dobro. Entendeu? Seria como se fosse um 4 cilindros de quase 3 litros de tamanho. Muito interessante. Né? É da hora, né? Muito bem, o carro está aqui na Racer, vamos acompanhando o que der para acompanhar. Já cheguei na oficina com o pessoal trabalhando aqui hoje. Então aqui no chão estão as peças que a gente mandou que eram cromadas, né? A gente mandou niquelar. E aí ficou tudo pretinho, assim, bonitinho.
Então, aqui as portas. Suportes, o suporte da bateria. Aqui as alças do capô. Vareta do capô também. Então foi tudo pra lá. Então vamos começar a montar já de novo. Também, tudo pretinho. Os parafusos também foram feitos. Meus amigos, deixa eu comentar com vocês um pouquinho sobre o Eclipse. Para quem acompanhou, a gente montou. O carro ficou pronto aí com seus mais de 500 cavalos de potência, 420 na roda deu esse carro, quase 500 cavalos. Andei com o carro e aí eu encostei na Racer, por quê? Porque a gente identificou que numa situação de estrada, quando você mantinha a rotação constante no carro, o carro começava a esquentar. E aí, o que o Fernando fez? Investigou, trocamos válvula termostática, que veio lá da Alparts, até um abraço para o Carlos, para toda a turma, que são muito bons e muito ponta firmes. E também trocamos bomba d'água e aproveitamos para trocar já correia dentada do carro, tá? Quando o Fernando desmontou a bomba d'água, ele viu que a bomba d'água que estava montada nesse carro era uma bomba d'água diferente, com um rotor diferente do original que tem no Eclipse, então a gente montou todo um sistema original. Além disso, ele já tinha feito esse reservatório de expansão, porque o reservatório original do carro foi eliminado aí nas modificações que fizeram, provavelmente para caber essa turbina, enfim, alguma coisa foi feita em outro momento com o carro, então foi uma alternativa que a gente fez e agora o carro já está funcionando. Eliminamos aquelas polias reguláveis porque a gente não estava usando a regulagem e as polias já estavam empenadas, elas faziam um movimento que era bem fora de centro, assim vamos dizer. Compramos as capas aqui originais para montar e deixar tudo fechado e tudo protegido, já que é um carro de rua, para usar em qualquer situação. Então tudo isso foi fechado, tudo isso foi revisado e agora está no jeito. Substituímos os parafusos que estavam errados, os mancais de comando estavam com torque pra caramba de aperto também, que o Fernando resolveu. Enfim, tinha um monte de coisinha que foi resolvida agora. Falta terminar a parte da montagem aqui. Tem uma série de peças do carro que eram cromadas, como essa vareta, esse suporte que estava todo oxidado, os parafusos que eles foram dado um banho, ele foi feito tipo aquele banho de zinco, só que preto. Estão vendo? Fica super bonitinho, ficou bem mais discreto aqui o cofre do motor, então meio tudo que era suporte cromado que tinha nesse motor, foi feito esse trabalho e agora ele está com esse visual super bonito. Terminada essa parte, que inclusive o Fernando teve que mexer aqui nos suportes que estavam espanados, tinha um parafuso do coxinha aqui que estava espanado, enfim, um monte de coisinha. Terminado tudo isso, a gente vai trabalhar na parte dos freios e suspensão desse carro. E conforme for, eu estou pensando até numa possibilidade de roda menor e mais leve para montar nele. Mas é isso, tá? Um baita de um capricho, uma série de coisas resolvidas e em breve de volta às ruas. Então aqui, o Fê está desmontando o RX-7 já. Basicamente tem um vazamento aqui, né, Fê? Você estava me explicando? Tem um pequeno vazamento aqui, né, naquela conexão. Tirei aquela manta, né, de protetor térmico, né? E também tem um pequenino vazamento aqui na saída do escapamento, que vai tirar essa parte do V-band para ver o que está acontecendo aí. Alguma coisa já, Fê? Já. O escapamento ele tá um pouco fora de ângulo. Tentei mexer lá embaixo, mas não dá, tudo fixo. Então a parte de cima ela fica um pouco aberta e a parte de baixo ela tá juntinha. Aí força aquela abraçadeira V-band e ele começa a vazar. Então aqui a V-band já tá montada. Agora, o que você fez de diferente aqui no Uniprezinho, Fê? Vou colocar ele, apertar, né? Tá, primeiro testar antes de qualquer substituição, pode ser até aquela conexão ali, né? Tá. Essa conexão aqui, ó.
E essa conexãozinha aqui também não acha fácil, né? Que esse turbo não é tão comum. Então vamos dar uma olhada, pôr pra funcionar. Qualquer coisa a gente troca essa. Aproveitar pra mostrar aqui, o Felipe tá... Ó o bigodinho aí. Bigodinho sem bigodinho. Dando uma conferida em tudo, né? Isso aí. Repassar tudo. Como é um carro desconhecido, a gente não conhece. Fora a revisão, né? A gente já dá uma conferida, uma repassada aí. Parte de suspensão, tudo isso aí? Com certeza, sim. Ah, legal. Porque a manutenção a gente já vai mexer com outras coisas internas, né? Vela, essas coisas, disco. Então a parte de suspensão é uma coisa que a gente não vai mexer, tipo, a gente não sabe quanto tempo o carro ficou parado, passou na mão de quem. É interessante a gente já dar uma conferida, né? O Fernando deixou a gente alerta a isso aí e pediu pra gente seguir esse procedimento. Legal. Interessante quando a gente repassa tudo, a gente sempre pega um errinho passado, algum parafuso que já foi trocado, ou algum vazamento que a gente já não viu antes. E já é um processo de diagnóstico pra gente, né? É uma coisa bem interessante também. A gente já conhece o carro, né? Consegue saber o que tá rolando, né? Exatamente. Vamos lá. Então a proporção de óleo é 1,5%, né, Fê, que você tava falando? A instrução do Anderson foi essa, então a gente vai seguir, né?